nunca mais você vai ter problemas para criar um workflow perfeito para o seu projeto, porque ao final desse vídeo você não terá dúvidas sobre o que é, como funciona e como você aplicará um workflow para todos os projetos da sua vida. Olá, me chamo Enipo César, sou especialista Gira aqui na Diferencial TI e hoje falaremos sobre fluxo de trabalho. É muito comum as pessoas desenharem e configurarem o fluxo de trabalho de maneira errada. Então, por esse motivo, fica com a gente para você ser um cara diferenciado e você não passar nenhum tipo de perrengue na hora da criação. Nesse vídeo você vai descobrir como o workflow ele é projetado para otimizar a tua operação, melhorar a eficiência e também organizar a execução das atividades em uma determinada ordem. Esse entendimento é de extrema importância para qualquer projeto que você venha configurar no Gira a partir de hoje. Então, antes de começar, deixa aqui o seu like e também a sua inscrição, porque toda semana estamos lançando vídeos sobre produtividade e gestão de projetos aqui no nosso canal. Conversaremos basicamente sobre 4 pontos aqui, tá? O que é o esquema de fluxo de trabalho, que é o workflow, componentes de workflow na prática e vamos editar um fluxo de trabalho dentro da instância do Gira. Fechado? Porque falaremos sobre esquema de fluxo de trabalho antes. O esquema, ele vem antes, tá, do fluxo de trabalho dentro do projeto do Gira. Para você ter o fluxo de trabalho, obrigatoriamente você tem um esquema associado a ele. Então, deixa eu abrir aqui. O esquema de fluxo de trabalho, ele refere-se à interconexão entre fluxo de trabalho ou fluxos e tipos de itens ou tipo de item, tá? O que isso quer dizer? Todo projeto no Gira, ele precisa ter um esquema de fluxo de trabalho, tá? Assim como ele precisa ter um esquema de permissionamento, assim como ele precisa ter um esquema de tipo de item também. E dentro desse esquema de fluxo de trabalho, você tem 2 itens, que é fluxo de trabalho e o tipo de item. Por quê, né? Você tem esses 2 itens? Porque todo tipo de item, ele pode ter uma associação de fluxo de trabalho diferente. Você pode ter um fluxo de trabalho diferente para cada tipo de item dentro do projeto. Se você já acessou ali aquela área, você já está ciente dessa separação, né? Então, obrigatoriamente, todo projeto ele precisa ter esse esquema de fluxo de trabalho e o esquema de fluxo de trabalho ele pode ter associação a vários projetos, tá? O esquema de fluxo de trabalho para N e todo projeto ele obrigatoriamente precisa ter um esquema de fluxo de trabalho, então é projeto para um, tá bom? A gente vai entender o que é um fluxo de trabalho, né? Tem aqui uma pequena descrição. O fluxo de trabalho é o trajeto percorrido pelos itens desde sua criação até a conclusão é denominado fluxo de trabalho. No Gira, cada fluxo de trabalho ele é constituído por uma série de estados e transições pelos quais o item atravessa ao longo do seu ciclo de vida, geralmente representando os processos de trabalho dentro da organização. Então, essa descrição aqui, ela é perfeita para a gente ter ali uma ideia do que é o fluxo de trabalho, e nada mais é do que uma organização dos seus status e transições. Status esses são analisados, né, junto com o time, se não estão construídos no nosso processo de consultoria, inclusive, a gente tem uma reunião específica, uma ou mais reuniões específicas para a gente bater um papo sobre a construção desse processo e, consequentemente, a construção dos status e transições, o que é necessário, se ele é aberto, se ele necessariamente precisa passar por uma fase específica. E depois disso, né, depois de todo esse processo, ciclo de vida do item criado, a gente levar esse processo desenhado para dentro do Gira e realizar a configuração do fluxo de trabalho de acordo com o que foi definido. Legal? Com isso dito, vamos então aqui agora para a descrição do componente. E aí, o que é que a gente tem de componente, né, dentro do workflow? Basicamente, aqui nós temos 2 itens como tópicos principais, que são os status, tá? E dentro dos status, nós temos as categorias de status dentro do Gira, que são o To Do, In Progress e Done, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente colocar a mão na massa aqui já. E dentro da transição, nós temos aqui algumas possibilidades que não entraremos, inclusive, dentro desses tópicos aqui no vídeo, mas vou criar um vídeo específico, tá? Sobre cada sub-item, né? Dentro das transições, para que você passe a entender melhor, mas basicamente aqui temos os gatilhos, condições, validadores e pós-funções, tá? Pós-functions dentro das transições. Esses 4 carinhas aqui são de fato de extrema importância para que você amarre o processo, né? E coloque, como o próprio nome já diz, as condições e validadores para que durante a transição ali entre os status e consequentemente dentro do processo, tudo esteja preenchido, informado ou validado de acordo com o que foi projetado ali. A gente fala de processo dentro do teu time. Então, vamos para a parte que interessa agora, que é a edição de um workflow.
Fechado? Vamos lá. Estamos aqui do esquema de fluxo de trabalho. Lembra lá o primeiro item que eu mencionei? Esquema de fluxo de trabalho, ele vem antes do fluxo de trabalho. Então, ele é um grupo, né? Ele engloba o fluxo de trabalho. Como a gente pode ver aqui, nós temos vários fluxos de trabalho, assim como temos alguns tipos de itens também. Então, como eu mencionei, o fluxo de trabalho, ele é associado a um tipo de item. Então, o tipo de item, ele pode trabalhar com um fluxo de trabalho diferente, né? E o fluxo de trabalho pode ter dentro dele vários tipos de itens, tá? Como a gente tem nesse exemplo aqui abaixo, que é o exemplo da tarefa e também da subtarefa, tá bom? Aqui em cima eu tenho o nome do esquema, né? O nome do esquema do fluxo de trabalho, que ele é bem grandezinho aqui nesse caso, fluxo de trabalho de suporte de TI do Jira Service Management gerado para o projeto GI. Por que ele tem esse nome? Basicamente porque ele precisa ter um nome próprio, né? Você tem vários tipos de esquema de fluxo de trabalho dentro da instância, então ele nunca é igual, tá? Então você pode, como eu falei, tem um esquema de fluxo de trabalho associado para vários projetos, mas tem vários outros projetos com seu esquema de fluxo de trabalho único, tá bom? Mas César, como é que tu chegou nessa tela, cara? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou voltar para a parte de projetos, que é o projeto, nesse caso aqui, o gestão ITSM. Vou aqui embaixo, configuração de projetos, descer um pouco aqui, fluxos de trabalho, e eu caio exatamente na tela em que a gente estava, tá bom? Então, como prometido, o que é que a gente tem dentro dessa tela? Nós temos a visão dos fluxos de trabalho. Vou usar aqui o pós-incidente como exemplo. Se eu clicar aqui em diagrama, deixa eu voltar aqui, cliquei muito rápido. Aqui em diagrama, eu tenho aqui as opções do fluxo de trabalho. Eu já consigo visualizar os fluxos de trabalho diretamente dessa telinha, tá? Então, aqui eu tenho os status, eu tenho a transição, né, que é o ponto de criação do item. Ele já transiciona o card para o status em aberto. E de aberto eu tenho várias outras transições para os status seguintes, tá bom? Como é que a gente determina isso? Basicamente, como eu mencionei, o desenho, ele é a pré-etapa da configuração do fluxo de trabalho dentro da tua instância. Esse desenho é realizado junto com o time, junto com a consultoria analisa o processo de vocês, analisa as etapas do ciclo de vida da demanda, entendeu? Quando é que inicia, em que fase termina e por onde essa demanda ela passa para o tipo de item específico, né? Nesse caso aqui, o pós-incidente, uma solicitação, um incidente mesmo, um problema e etc, uma mudança, né? E aí, depois que isso é analisado, todas as etapas são criadas e configuradas dentro do fluxo de trabalho do Jira para que o processo ele bata, né, exatamente com o que foi desenhado previamente, tá bom? Então aqui eu tenho os desenhos, né, já montados. Clicando aqui na opção atribuir, eu consigo fazer uma associação de outro tipo de item para dentro desse mesmo fluxo de trabalho, como eu falei, utilizando esse mesmo exemplo aqui da tarefa e subtarefa para essa situação. Se eu clicar aqui, eu vou só exemplificar para a gente dar uma olhada. Eu vou associar a tarefa para o fluxo pós-incidente, tá? Só para a gente testar aqui. Associei, ele vai pedir para publicar essa informação, ele vai analisar se existem cards criados do tipo tarefa dentro do meu projeto. Esse projeto é novo, então ele não tem. Vou fazer a associação, tá? Ele vai carregar aqui rapidinho, porque de fato não tem nada a ser migrado, e depois ele vai finalizar, tá? A etapa. Então imagina que você tem, né, cards criados do tipo tarefa aqui dentro da tua instância que possuem o mesmo tipo de status associados, né, aqui dentro do status pós-incidente, e tenha, por exemplo, o status aberto, né, entre esses dois fluxos, e você tenha os cards com o status em aberto. Basicamente ele vai fazer um depara, tá? Dizer, olha, hoje os cards task hoje estão criados com o status em aberto, mas no fluxo destino você não tem o status em aberto, tem status chamado open. O que é que você quer fazer? Para qual status você quer migrar? Você faz um depara ali rapidinho. Isso considera ali, né, que obviamente não vai ser esse melhor do mundo, mas vai ser uma bagunça de status ali, né? Vai ter status em aberto, outro em andamento, outro finalizado. E aí você faz esse depara rápido e o Jira ele já deixa esse card ele migrado para esse novo fluxo de trabalho no status que você determinou. César, como edito fluxos de trabalhos aqui dentro do esquema? Legal, aqui embaixo aqui ao lado tem o item ações, tá? E abaixo dele eu tenho a canetinha, né, do item ação aqui. Deixa eu só fechar essa telinha. E aqui embaixo eu tenho o lápis, né, abaixo de ações. Clicando aqui no lápis, eu consigo editar esse meu esquema diretamente, tá bom? Desculpa, o fluxo de trabalho diretamente, que pertence ao esquema de fluxo de trabalho que eu mencionei. Então aqui eu já consigo fazer todas as edições necessárias em um fluxo de trabalho já existente. Se eu clico aqui em adicionar status, eu tenho uma lista de status criados aqui dentro da minha tela, tá? Pronta aí para fazer uso. Esses status já estão criados dentro da instância, tá? Então você pode reutilizar se você desejar. E aí eu vou só usar aqui como exemplo, vou colocar o status aguardando o cliente para a gente fazer um teste. E aí olha só, criei o status aqui e eu consigo fazer novas transições, tá? Isso aqui é muito simples, porque lembra muito aqueles aplicativos de mind map, né? Onde você
vai colocando as transições ou de diagramas também, segue o mesmo padrão, tá? Aqui, tá? Fiz a associação, ele pede então aqui nas informações de adição de transição o nome da transição, né? O que é que ele vai aparecer ali quando a gente fala de transição. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar aguardando o cliente mesmo. Aguardando o cliente, vou ver esse exemplo aqui. Aqui abaixo ele me pede uma tela. O que seria essa tela? Quando você realiza a transição do item, você pode ter a opção de mostrar campos dentro dessa transição. Campo personalizado, né, que você criou e você quer que o teu usuário ele preencha essas informações. Então, você pode então criar essa tela, tá? Inclusive eu tenho o vídeo de telas, campos personalizados para você dar uma olhada também. Então, eu explico bem lá sobre esse conceito de tela e campos. E você pode chamar essas telas para cá. Você consegue chamar essa tela para cá durante o processo, puxar esses campos durante essa transição. Transicionou, é mostrado os campos ali para preenchimento. Durante a fase aqui de preenchimento da configuração dessa transição, você pode até deixar os campos obrigatórios ou não, tá? Mandatórios ou não, se você desejar, tá bom? Nesse caso aqui eu não vou colocar nenhuma tela, fiz a adição e olha só, eu já adicionei aqui uma transição, beleza? Se eu fechar esse status, esse fluxo de trabalho agora, eu já concluí a minha ação, mas preste atenção, se eu movimentar um card para aguardando o cliente com esse status finalizados agora, esse card ele não vai conseguir sair mais do aguardando o cliente, porque é um status sem saída, tá? Quando eu mandar ele aqui para aguardando o cliente, ele não vai me dar nenhuma opção de transição dentro desse status. Seria como se fosse um status de fechado aqui, né? Fechou, dependendo da situação, você não consegue mais reabrir essa atividade. Como é um status, no caso aqui, aguardando o cliente, eu vou colocar um status de saída, tá? De aberto, vou colocar ele aqui para rascunho, nesse exemplo, tá? Vou colocar aqui rascunho e o status de rascunho configurado, né? Agora sim eu consigo transicionar, né? Coloquei ele para aguardando o cliente, eu consigo jogar ele para rascunho aqui sem maiores problemas, tá bom? Fechado, agora sim eu consigo publicar esse rascunho sem dificuldades, eu colocar não aqui, maravilha, e agora eu fiz a adição. Se eu clicar em diagrama aqui novamente, olha só, olha quem está aqui, né? O novo status que a gente adicionou. Então, edição do fluxo de trabalho é bem simples, né? Você entendendo ali todas as funcionalidades com relação aos componentes, você já consegue realizar também. Vou editar novamente aqui o item, só para a gente enxergar o seguinte aqui. Eu vou criar um novo status, tá? Só para a gente dar uma analisada nas categorias que a gente mencionou lá no início da nossa conversa. Vou colocar aqui um status de apresentação, coloquei um nome diferente aqui que não existe nenhum status com esse nome, tá? E aqui eu vou adicionar. Cliquei em adicionar, ele vai me perguntar aqui qual a categoria desse item. Ele é o item de pendência, tá? Ele é o item em andamento ou ele é o item de conclusão, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar como apresentação como item em andamento, né? Ele não é um item em espera, não é um item para fazer, ele é um item já em andamento. Então imagina aqui que seja uma elaboração de relatórios, né? Já houve ali a coleta de dados, de etc, e agora está na fase de apresentação, tá? Por exemplo. Então eu considero que esse status aqui é um status de apresentação. Cliquei em criar e agora eu tenho um novo status chamado apresentação e posso fazer então as transições necessárias para esse carinha também, tá? Aqui eu já consigo então ter todas as transições possíveis para essa apresentação. Tá? Um ponto importante aqui, como eu mencionei, são os itens dentro da transição, né, que você pode então ter ali as suas amarras com relação ao processo. Você tem a opção de gatilhos, condições, validadores e post-functions, tá? Porque eu não vou falar isso aqui agora, só para o vídeo não ficar muito longo, mas se eu clico aqui em condições, eu tenho aqui vários tipos, tá? Eu vou adicionar aqui uma condição para esse exemplo, mas eu tenho vários tipos de condicionais, tá? E aí, como eu falei, são vários itens aqui mesmo, porque é interessante a gente ter um vídeo específico, né, falando aqui sobre essas condições, para a gente se aprofundar, né, um pouco mais sobre as possibilidades aqui dentro do fluxo. Mas a mesma coisa funciona também para validadores, gatilhos e post-functions, tá bom? Então, como são vários itens aqui, a gente deixa isso para um vídeo específico para você ter, então, um aprofundamento melhor sobre cada tipo de item aqui na transição. Vou remover esse status aqui. Vou descartar esse rascunho também, só para a gente manter o aguardando cliente, né, que a gente criou. E o meu fluxo de trabalho está à disposição para ser utilizado a partir de agora.
Beleza? Com isso, a gente finaliza esse item aqui de edição do vídeo. Volto a ressaltar a importância do desenho do teu processo antes da construção do workflow. Então, como eu mencionei lá no início, é muito comum que o desenho e a configuração ela seja feita, no caso, a configuração ela seja feita de forma incorreta, porque não houve ali um desenho bem estruturado com relação ao teu processo. Aí, inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre erros, né, na criação de projetos ali dentro do Jira Service Management. Vou deixar aqui no card, em algum lugar do vídeo, para que você analise isso também depois que a gente terminar esse vídeo. Fico à tua disposição. Como eu falei, se inscreva no canal, deixa aí o seu like também, acompanhe os vídeos semanais que a gente tá lançando aqui no nosso canal. A gente gasta um tempo aqui, de fato, para espalhar conhecimento mesmo para vocês. Grande abraço e até a próxima.